Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em outras nações reunidos nestes momentos, na primeira sexta-feira deste mês, que começou sexta-feira, 3 de maio de 2013, que seria, se olharmos desde o calendário hebraico, sábado, primeiro sábado do mês. Ou seja, que a mudança foi... Não houve mudança. A única coisa que primeiro era primeiro sábado do mês durante o dia. E agora é o primeiro sábado do mês durante a noite. Não houve nenhuma mudança, mas a mudança foi de primeiro era de dia e agora é de noite, porque a noite é primeiro e depois o dia. Isso é desde o ponto de vista do calendário hebraico. Por isso, hoje, os hebreus estão em sábado, desde o pôr do sol até o pôr do sol do dia da parte do dia da manhã, ou seja, desde a parte clara da manhã, mas já estão na parte escura do sábado. E assim é também espiritualmente. O mundo esteve vivendo na parte escura e em breve vem a parte clara, que é o reino do Messias. É muito importante entender essas coisas para poder compreender a Bíblia nas profecias messiânicas do reino do Messias. Por isso é que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes. Pelo qual diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Estivemos vivendo no tempo de escuridão, de noite, da humanidade. E por isso é o chamado a despertar dos que dormem nesse tempo de noite, de trevas, de escuridão, no qual a humanidade vive. Quem desperta a receber a Cristo recebeu a luz da vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em sua igreja, ele esteve durante estes 2000 anos que transcorreram, desde o dia de Pentecoste para cá, e esteve iluminando em sua igreja, que é o seu templo espiritual, seu corpo místico de crentes, onde entram de era em era os filhos e filhas de Deus, os quais recebem a Cristo como Salvador, são batizados em água em seu nome, recebem o Espírito de Cristo e obtêm o novo nascimento. Nascem no reino de Deus, no reino de luz. São os filhos de luz,
Não, os filhos das trevas despertaram do reino das trevas e da escuridão das trevas à luz gloriosa de Cristo e seu reino. Esses são os escolhidos de Deus representados no trigo, da parábola do trigo e do joio. E os filhos das trevas representados no joio. Pelo qual as palavras da parábola do trigo e do joio de São Mateus, capítulo 13, ganha o máximo sentido ao poder identificar quem são os filhos do reino representados no trigo e quem são os filhos do maligno representados no joio. Porque temos que ser realistas. E uma pessoa realista crê na Sagrada Escritura. Portanto, nem todos os que vieram viver a terra, desde o tempo de Adão para cá, nem todos são filhos de Deus. Na parábola do trigo e do joio nos mostra que nem todos são filhos de Deus. E vejam o que nos diz a Escritura sobre isto. Nos diz, não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Portanto, se diz a Escritura que do maligno, pois não era de Deus. E o maligno é o diabo, Satanás. Portanto, é importante entender estas Escrituras para não viver na ignorância. É importante aceitar a verdade contida na Bíblia e assim obter o conhecimento bíblico para crescer no conhecimento da Palavra de Deus, no conhecimento da verdade divina. A Escritura diz que Caim era do maligno e Cristo diz que o joio, o maligno semeou e que o joio são os filhos do mal, do diabo. Caim matou o seu irmão porque Caim era do maligno. Como a serpente lá enganou a Eva, na serpente estava o diabo e enganou Eva e matou Eva e depois Adão. Alguma pessoa pode dizer, mas continuaram vivendo. Somente lhes restou vida terrena temporária, mas os matou a vida eterna. Não puderam continuar vivendo fisicamente por toda a eternidade. Ou seja, perderam a vida eterna física,
mas não suas almas, porque o sacrifício que foi efetuado pelo próprio Deus lá no Éden, pelo qual lhe deu peles para vesti-los e, consequentemente, para ter peles, teve que um animalzinho morrer por eles. Em São João, ou em São Mateus, capítulo 15, versículos 12 em diante, diz São Mateus, capítulo 15, versículo 12 em diante. Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Diz que toda planta que o Pai Celestial não semeou será arrancada. Caim era uma planta que o Pai Celestial não semeou. A Escritura diz que Caim era do maligno. E se era do maligno, pois não era de Deus. E se não era de Deus, então era um joio e não um trigo. Alma de joio. Vida de joio. E por isso matou seu irmão. Mesmo que Caim fosse religioso, mas ser religioso não basta. Podem sentar, queiram ter a bondade. As duas sementes as encontramos manifestadas Caim e Abel. Caim matou seu irmão, mas o sangue clamava desde a terra. O sangue clama desde a terra a Deus e, consequentemente, Deus reclamou a Caim o sangue de seu irmão Abel. E veio a maldição sobre Caim. Diz: maldito serás da terra. E nos diz também que Deus colocou um sinal em Caim. Toda planta que Deus não semeou será arrancada. O joio, os filhos do mal, vão ser arrancados do planeta Terra. O sangue derramado na terra clama. São os representados no joio, os que terão as consequências do juízo divino de ser arrancados dessa terra. Porque essa terra é herança divina para os filhos e filhas de Deus.
No jardim do Éden, Adão e Eva perderam a terra e o joio, os filhos do mal, a serpente e sua descendência se apoderou dela. Mas o título de propriedade regressou a Deus e esteve na mão de Deus, na destra de Deus no céu, porque Ele é o dono original da terra e de toda a criação. E todos os que estavam escritos desde antes da fundação no livro, os quais estavam nos pensamentos divinos, no pensamento divino, que seria os filhos e filhas de Deus, que herdariam essa terra e viveriam eternamente nela, estiveram vindo à existência na terra, e essa descendência vem por meio de Cristo, nosso Salvador, e Adão e Eva, ao primeiro que tinham que trazer a existência na terra era Jesus, o Messias, e assim seria como se povoaria a terra dos filhos e filhas de Deus com vida eterna. E pela palavra criadora sendo falada por Adão e depois Cristo vindo e falando a palavra e vindo à existência os filhos e filhas de Deus. E em Abel está representado Cristo. E Cristo morrendo Abel, representa a morte de Cristo. E depois Sete, tomando o seu lugar, representa Cristo ressuscitado. E por meio de Sete, que tomou o lugar de Abel, representando Cristo ressuscitado, por meio de Sete, vieram os filhos de Adão e Eva como filhos de Deus, mas com vida temporária, sem vida eterna. E depois, por meio de Cristo segundo Adão, vêm os filhos e filhas de Deus com vida eterna nessa união de Cristo e sua igreja, os quais são os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Senhor. São os que estarão com Cristo reinando no reino milenial como reis e sacerdotes e juízes. São os herdeiros e co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para o qual Cristo tomará o título de propriedade, o livro selado, com os 7 selos, onde estão escritos os nomes de todos os filhos e filhas de Deus que têm que ser manifestados na terra e receber a Cristo como Salvador e serem selados com o Espírito de Cristo e, consequentemente, nascer no reino de Cristo. Esses são os filhos do reino, os filhos de Deus representados no trigo.
E para o tempo final, a promessa é que serão enviados anjos, conforme a parábola, para realizar a colheita do trigo. E isso será no fim do século, diz Cristo. Portanto, aparecerão os anjos com grande voz de trombeta, diz Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Desde um extremo até outro, do céu até a outra extremidade. Quanto a esses escolhidos que se menciona aí, se refere a 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Esses são os escolhidos de Israel. E os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo serão os crentes em Cristo, nascidos de novo, do tempo final. Depois de terminada a 7ª era da igreja e subidos à era da adoção, a era para a redenção do corpo, a transformação do corpo, dos que estarão vivos e a ressurreição dos que morreram em etapas passadas, os quais ressuscitarão em corpos eternos, corpos glorificados. Essa ressurreição será a primeira ressurreição mencionada em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. E são bem-aventurados os que têm parte nessa primeira ressurreição, porque serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo por 1000 anos. Esses serão os que terão a posição mais importante no reino de Deus. Filhos significa descendentes de Deus, semente de Deus. Ou seja, significa que são descendentes de Deus. Porque quando uma pessoa diz que tal pessoa é filha, é sua filha, seu filho, é um filho seu, é um descendente seu. E esses são os que podem dizer papai ao seu pai. E pode dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Esses são os que podem dizer a Deus, Pai nosso, os filhos de Deus, nascidos de novo, nascidos no reino de Deus. Por meio da união de Cristo e sua igreja, vêm esses filhos e filhas de Deus. Esses são os que entraram ao reino de Deus de etapa em etapa. Recorde Nicodemos, falando com Cristo no capítulo 3, versículos 1 ao 6 de São João, onde Cristo diz: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo, e nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, e assim obtém o novo nascimento. Esses são os representados no joio, os semeados por Deus neste planeta Terra. Vimos as duas sementes, a semente de Deus e a semente do maligno, do diabo. Com o que escutamos, creio que temos suficiente pelo momento, e no próximo domingo continuaremos falando
de um confronto, que haverá sempre há um confronto entre a semente de Deus e a semente do maligno, de Lúcifer ou Satanás. Lá, no tempo passado, no princípio, foi Caim contra Abel. O joio contra o trigo. Sempre foi o joio contra o trigo, tratando de destruir, matar o trigo. Porque quer ficar com tudo, com toda a herança divina. E porque odeia o trigo, odeia a semente de Deus, os filhos e filhas de Deus. Depois encontramos também, em outros tempos, como no tempo de Jesus e Judas Iscariote. Jesus, a semente de Deus encarnada, e Judas Iscariote, a semente do maligno, no qual o diabo se encarnou, entrou quando comeu seu último bocado e se foi para vender Cristo, para entregar Cristo à morte. Sempre a semente da serpente, a semente maligna, trata de destruir a semente de Deus. Vimos aí no Jardim do Éden a serpente no qual estava o diabo destruindo a semente de Deus a Adão e Eva. Lhes tirou a vida eterna física. Deus tinha dito, no dia que comerem, nesse dia morrerão. O dia que comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Judas representa todos os representados no joio, assim como Caim também os representa a todos. Aitofel, um conselheiro do rei Davi, também representa Judas Iscariote e, consequentemente, a toda a semente maligna. Portanto, é importante estar conscientes de que isso é assim. Cristo disse que há trigo, mas que também há joio. E disse que os joios são os filhos do mal. E que o inimigo seu semeou, o diabo, Satanás, Lúcifer. E disse também que há semente de Deus, filhos e filhas de Deus, filhos do reino, representados no trigo. O trigo deve entender essas coisas. O joio não entenderá. Estará cego e estará cego, perseguindo e tratando de destruir o trigo, a semente de Deus. Vem um tempo difícil para o trigo, para a semente de Deus, nos mostra Apocalipse capítulo 12. Portanto, é importante lê-lo e recordar que Cristo diz: se alguém quer vir em pós de mim, tome sua cruz e siga-me.
Em outras ocasiões, estaremos dando mais conhecimento destas coisas. Orem muito pela atividade do próximo domingo para que Deus nos ajude a trazer tudo o que devemos escutar e a entender tudo o que for falado, sabendo que ao final, antes de irmos dessa terra, antes da ressurreição dos mortos em Cristo e nossa transformação, vem um aperto. O joio tratará de destruir o trigo, e o trigo são os que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, Deus nos ajudará a ter mais informação e nos ajudará a estar firmes nos momentos difíceis que virão. Mas recordem, também diz a Escritura que Deus vai arrancar o joio. O joio vai ser arrancado. Toda a planta que meu Pai Celestial não semeou será arrancado. Malaquias capítulo 4, versículo 1 em diante diz que isso vai ser assim. Porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como estopa. Aquele dia que virá os abrasará, disse o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, isso é para o joio, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Nos fala da vinda do Senhor para o último dia como sol de justiça saindo. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, e durante o reino milenial, o trigo estará caminhando sobre o joio, que será já cinzas, pelo juízo divino que virá sobre a terra, onde o joio será destruído com fogo. Diz que o joio vai ser lançado no fogo. Fogo atômico, fogo vulcânico e todo tipo de fogo que possa ser aceso e terremotos, maremotos, tsunamis e assim por diante. Esse é o juízo divino por causa de que o sangue dos filhos de Deus, que foi derramado pelo joio, perseguindo os filhos de Deus, clama a Deus, e Deus é o juiz justo, julgará as nações que derramaram o sangue dos filhos e filhas de Deus e dos judeus. Porque Apocalipse capítulo 6, versículo 8 ao 11, os que morreram no genocídio chamado a Shoah, estão em outra dimensão e clamam por vingança. Quando vingarás o sangue, o nosso sangue? Dizem eles, e Deus os coloca a descansar um pouco de tempo, lhes dá vestimentas e os coloca a descansar um pouco de tempo até que se complete o número deles com a morte de 144 mil judeus, hebreus, 12 mil de cada tribo, que aparece em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 12,
versículo 17. Capítulo 12, versículo 1 ao 17. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 em diante. Eles são o tesouro perdido, o tesouro escondido de São Mateus, capítulo 24, ou capítulo 13, versículo 44. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Ou seja, o mundo é o campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Cristo, com sua morte, está comprando o campo. Ele o comprou com sua morte, a custo da sua vida. E depois, o capítulo 13, mesmo versículo 45, essa é a igreja. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Somos comprados pelo sangue de Cristo. Ele nos comprou na cruz do Calvário. Ele vendeu tudo que tinha, deu sua vida para nos comprar e, consequentemente, o custo da nossa salvação foi mais alto. A vida de Cristo. E agora, podemos ver quem são os representados no trigo e também, rapidamente, vimos quem são os representados no joio. Mas algum dia o veremos mais claro. As duas sementes. A semente de Deus e a semente do maligno, do diabo, de Satanás. Os filhos do mal, a semente de Satanás. Os filhos do bom, a semente de Deus. As duas sementes, que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Nos abençoe e nos guarde nesses dias, neste tempo tão perigoso no qual estamos vivendo. Deus abençoe a todos vocês presentes e os que estão em outras nações. E até o próximo domingo, primeiro Deus. Passem todos muito boa noite. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, em cada país, em cada lugar, em cada igreja que está conectada com essa atividade. Deixo o ministro correspondente.